Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de espiritualidade da nossa Associação dos Filhos e Filhas de São Bento. Seja bem-vindo, visite o nosso site, dê um like aí nesse vídeo, se inscreva para receber sempre mais vídeos, colabore com esse nosso trabalho para que a Palavra de Deus ela se dissemine cada vez mais. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, nós somos uma associação de leigos que tem por finalidade viver a espiritualidade beneditina, que é uma vida comunitária, uma vida de oração, de meditação, e nós temos então postado esses vídeos para aumentar e fazer crescer em nós a espiritualidade beneditina. E você pode então acessar o nosso site, Filhos de São Bento, e se filiar conosco e fazer uma unidade conosco na busca desse mesmo ideal. Nós temos falado aqui, nesta sessão, né, sobre um leigo católico, cristão, que quer buscar um pouquinho mais de espiritualidade. Esse leigo, ele mora na França, então ele viaja até a Grécia, vai se encontrar com o famoso diretor de espiritualidade, um homem profundamente espiritual, mas muitas vezes um pouco ríspido, né? Mas ele é o jeito dele. Nem sempre os santos são tão humildes assim, são bonzinhos assim. Os maiores místicos, na verdade, eles eram ríspidos, né? Porque eles levavam muito a sério a salvação de uma alma. Então hoje nós gostamos de palavras adocicadas, de pessoas bondosas, de pessoas que têm uma postura de humildade, mas os verdadeiros místicos, eles não eram nem um pouquinho assim, né? Não eram nem um pouquinho assim, eram muito rígidos e muitas vezes chamavam a atenção rispidamente. E esse jovem católico vai então em busca dessa espiritualidade chamada espiritualidade exicasta, ali na Grécia, no mosteiro ortodoxo cristão. E ele vai aprendendo então, porque ele quer descobrir como orar como Jesus orava, como meditar como Jesus meditava. E esse monge então vai dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então no começo ele não aceita porque ele acha que aquilo que o padre Serafim, né, que é esse monge, estava lhe indicando não tinha nada a ver com a oração de Jesus. Ele se perde também no meio do caminho, dizendo: eu fiz tanta coisa que ele me disse, mas ainda não encontrei, né? Até que enfim ele vai se encontrando com Jesus, né? No vídeo passado nós falamos sobre como esse monge lhe ensina a meditar como Abraão, e hoje nós vamos falar como meditar como Jesus, e chega então ao fim da nossa série sobre meditação. O padre Serafim, ele percebia os progressos desse jovem, né? Via como ele já meditava e já orava como os monges faziam. E diversas vezes o surpreendeu com o rosto banhado em lágrimas, meditando como Abraão e intercedendo pelos seres humanos. Ele orava assim: meu Deus, minha misericórdia, o que será dos pecadores? Um dia o jovem veio ao padre Serafim e lhe perguntou: mestre, por que nunca me falasse de Jesus? Qual era a sua oração específica e qual era a sua forma de meditar? Na liturgia e nos sermões só se fala dele. Na oração do coração é exatamente o nome dele que nós invocamos. Então por que não me disseste nada a respeito de Jesus? O monge Serafim pareceu um pouco perturbado com essa pergunta, como se o jovem lhe perguntasse alguma coisa indecente, ou como se devesse revelar o seu próprio segredo. Quanto maior a relação que recebemos, tanto maior deve ser a humildade em transmiti-la. E sem dúvida, ele não se sentia bastante humilde.
Ele disse: isto só o Espírito Santo pode ensinar a você. A Sagrada Escritura diz que ninguém sabe quem é o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. É preciso que você se torne filho para orar como o Filho e manter com aquele que ele chama seu Pai, nosso Pai, as mesmas relações de intimidade que ele. E isto é obra do Espírito Santo, que nos fará lembrar tudo o que Jesus disse. O Evangelho se tornará, dizia o monge, se tornará em você uma pessoa viva. E ele vai lhe ensinar, o Espírito Santo vai lhe ensinar então como orar como convém. Meditar como Jesus, portanto, é recapitular todas as formas de meditação que eu te transmiti até hoje. Jesus é o homem cósmico. Ele sabia meditar como a montanha, sabia meditar como a papoula, como o oceano e como a pomba. Ele sabia meditar também como Abraão. Seu coração sem limites amava até os seus inimigos e até os seus algozes. Pai, dizia ele, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele praticava a hospitalidade para com aqueles que eram chamados de doentes e pecadores, paralíticos e prostitutas, cobradores de impostos. De noite ele se retirava em segredo para orar e murmurava como uma criança, Abá, que quer dizer papai. O Deus transcendente, infinito, inominável, além e acima de tudo. É quase ridículo, no entanto, era a oração de Jesus. Simplesmente falar papai, papaizinho. Né? E nesta simples palavra, Jesus dizia tudo. O céu e a terra se tornam assombrosamente próximos. Deus e os humanos se fazem um só. Talvez fosse preciso ter ouvido o filho chamar o pai de papai no meio da noite para poder compreender tudo isso. Mas hoje essas relações íntimas de um pai e de uma mãe com seu filho talvez não queiram mais dizer nada. Falar que a relação de Jesus, que era uma relação íntima do filho com o pai, falar no dia de hoje, muita gente não vai compreender porque essa relação entre pai e filho já nem existe mais. Talvez não seja esta uma boa imagem, disse o monge. É por isso, continua ele, que eu prefiro não dizer nada. Não usar nenhuma imagem e esperar que o Espírito Santo faça brotar em você os sentimentos e o conhecimento de Cristo Jesus. E que esse Abba não venha só dos lábios, mas venha do fundo do coração. Quando chegar esse dia, dizia ele, então você começará a compreender o que é a oração e a meditação exicastas. O jovem permaneceu ainda alguns meses ali na abadia, no mosteiro de Monte Athos. A oração de Jesus o arrastou até os abismos, às vezes à beira de uma certa loucura. Ele dizia como Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Delírio de humildade, delírio de intercessão, delírio de desejo de que todas as pessoas sejam salvas e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele tornou-se amor, tornou-se fogo. Para ele, a sarça ardente não era mais uma metáfora, mas era uma realidade. Ardia e, no entanto, não era consumido, como foi a experiência de Moisés junto com a sarça ardente. A sarça ardia sem ser consumida. Esse irmão francês, ele já ardia sem ser consumido. Estranhos fenômenos de luz visitavam o seu corpo. Alguns diziam até que o tinham visto caminhar sobre as águas, ou manter-se sentado imóvel a 30 centímetros do solo. Desta vez o mestre Serafim se pôs então a vociferar de novo. Agora basta, dizia ele, agora vá embora. Ele pediu que deixasse Athos, que deixasse ali o mosteiro e que voltasse para
França, para sua casa. Então o jovem partiu. Ele voltou à França. Os seus familiares e amigos acharam que ele estava muito magro e não encontraram nele nada de tão espiritual, né? Na barba que ele deixou crescer, no seu aspecto sujo e desmazelado que ele apresentava. Mas a vida na cidade não lhe fez esquecer os ensinamentos do seu orientador espiritual. Quando ele se sentia, por exemplo, muito agitado, não tendo mais tempo, ele ia se sentar como uma montanha no terraço da sua casa. Quando sentia em si o orgulho, quando sentia a vaidade, ele se lembrava da humildade da papoula. Toda flor fenece, ele lembrava para si mesmo. E de novo seu coração se voltava para a luz e não perdia a beleza. Quando a tristeza, a raiva, o desgosto invadiam a sua alma, ele então respirava à vontade como um oceano, tomava fôlego no sopro de Deus, invocava o seu nome e murmurava: Kyrie eleison. Quando via o sofrimento das pessoas, a sua maldade, a sua impotência em mudar alguma coisa, ele se lembrava então da oração de Abraão. Quando era caluniado, difamado ou insultado, ele se sentia tão feliz em meditar assim como Cristo. Exteriormente era um homem como os outros, não buscava parecer um santo. Até havia esquecido que praticava o método da oração exicasta. Simplesmente ele tentava amar a Deus, instante por instante, e caminhar na sua presença. O monge, agora, era um monge porque no seu espírito, no seu coração, ele se sentia um monge. No meio do mundo, no meio das pessoas, ele encontrava um lugar na sua alma para ficar a sós com Deus. Te vejo num próximo encontro. Até lá, se Deus quiser, e Deus te abençoe rica e abundantemente.